Colossenses, capítulo 4, a partir do versículo 1. Quero glorificar a Deus pela sua infinita misericórdia, aquele que é o princípio de todas as coisas, aquele que é o fim de todas as coisas, aquele que é o alfa, o ômega, a quem é dado todo o poder, toda a honra, toda a glória e toda a majestade. Colossenses, capítulo 4, eu vou ler do primeiro versículo ao versículo de número 6. Os irmãos que puderem, acompanhem. E fiquem de olho se eu não estou errando, porque outro dia eu estava lendo no lugar errado, os irmãos ficaram quietos, eu li no lugar errado e criou toda uma celeuma, né? Então, é melhor ficar atento aí se eu não estou lendo errado. Colossenses, a partir do versículo 1 do capítulo 4, diz assim: Irmã Monique, está me ouvindo aí? Está me ouvindo? Irmão Renato, está ouvindo? Então tá bom, eu não preciso gritar mais, tá? Ao tom tá bom. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de que falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Amém? Então, um texto muito importante da carta aos Colossenses. Apenas abrindo um parênteses aqui, hoje é o dia da Bíblia. Então, o dia da Bíblia, ele é comemorado desde 1549, foi um rei na Grã-Bretanha, região da Inglaterra, que propôs no coração ter um dia dedicado às Sãs Escrituras. E essa celebração no Brasil começou em 1850, com a chegada dos primeiros cristãos evangélicos, principalmente os batistas. E em 2001 isso virou um decreto. A Igreja Católica, ela comemora esse dia no último domingo de setembro. Eles fazem uma alusão a Jerônimo. Jerônimo foi que traduziu a Bíblia. Ele traduziu do grego para o latim. E essa tradução é chamada de Vulgata. Então eles têm lá Jerônimo como um santo, então eles chamam de São Jerônimo. Então eles atribuem esse dia da Bíblia, o último domingo do mês de setembro, a São Jerônimo, né? Então apenas uma curiosidade. Hoje no Brasil, então, as igrejas, boa parte das igrejas cristãs, estão fazendo menção ao dia da Bíblia. Nós só conseguimos ter a Bíblia traduzida graças à Reforma Protestante. Então, em 1517, Lutero deu continuidade a um movimento que já existia. Tivemos 100 anos antes John Hus, o Pato, que morreu queimado por ir contra alguns dogmas da igreja que dominava. E a partir daí foi propiciado que nós tivéssemos a Bíblia traduzida em nossa língua. Então, é fundamental para o crescimento, foi fundamental para o crescimento do Evangelho, essa condição de nós termos a Bíblia nas nossas mãos. A Igreja Católica, mesmo com a tradução das Bíblias, durante muito tempo oficiava os cultos em latim, mesmo no Brasil e em todas as partes do mundo. Ainda que alguns com Bíblia traduzida, mas eles oficiavam o culto em latim. Então era aquela situação em que todo mundo ficava ouvindo lá e não entendia nada. Mas aí eu pergunto para os irmãos, e hoje, será que não existe muitos pregadores que ainda estão falando em latim? Porque a gente não consegue entender qual é o cerne da mensagem. Nosso pastor tem uma preocupação muito grande com isso. Ele fez um trabalho há pouco tempo com aqueles que fazem uso da palavra, quer professores, quer aqueles que ministram, e o intuito não era ensinar ninguém a pregar. O intuito e o principal intuito da palavra de Deus não é pregar, não é você ter eloquência, não é você falar bem, não é você juntar uma série de versículos e jargões e ficar repetindo e as pessoas se emocionarem. O grande princípio da palavra de Deus para aqueles que ensinam é viver aquilo que está escrito. Então qualquer um que faça uso da palavra, mas não demonstre nas ações, não deve ter credibilidade. Porque é muito simples alguém estudar durante uma semana, duas, vir aqui e falar durante 40 minutos uma série de versículos concatenados, todo mundo se emociona, fica feliz e aquela pessoa ela não reproduz na sua vida aquilo que está falando. Então a grande preocupação do nosso pastor não é se estão pregando bem.
se estão vivendo o que estão pregando, se as pessoas têm coerência, se as pessoas verdadeiramente fazem aquilo que dizem que fazem, ou pelo menos se propõem a ensinar. Então adianta eu subir aqui e falar bonito e falar mal do meu irmão, e ficar criticando as nossas lideranças, e ficar a todo momento colocando entraves na palavra de Deus, colocando defeito na obra. Não adianta nada, posso pregar bonito o que for. Então a grande preocupação, quando o nosso pastor fala sobre aqueles que fazem uso da palavra, é a coerência, é a vida no dia a dia, de acordo com aquilo que está escrito, porque senão de nada serve. Então, apenas para fazer essa menção, então, graças a todo esse movimento de tradução da Bíblia, hoje nós conseguimos entender o que está escrito, porque está no nosso vernáculo. Irmãos, em Atos 8:30, sempre nós falamos sobre isso, está lá, entendes tu que lês? Então, aquele que foi perguntado disse, como posso entender se ninguém me explica? Abra comigo a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5, versículo de número 39. Enquanto eu tomo uma água aqui, gentilmente trazida pelo nosso irmão, que é uma bênção. Se quem achar que quiser ler, eu agradeço. Mateus 5:39. Eu porém vos digo, que não me essa mão. Mas, se qualquer debater na face direita, ofereça-lhe também a outra. Que saudade da Kathleen aqui comigo. Mas eu entendo que a Kathleen tem que estar lá junto com os jovens, mas que saudade. Eu nem terminei o versículo, já está lá. Ah, é uma benção, essa menina é uma benção. Kathleen, obrigado. Então a Kathleen leu lá em Mateus 5:39, e lá está dizendo o seguinte, que se alguém bater na sua face, você dá outra face. Amados, abra comigo a sua Bíblia agora, em Levítico, capítulo 24. Levítico, capítulo 24, os versículos 19 e 20. Levítico, capítulo 24, os versículos 19 e 20. Na hora que os irmãos encontrarem, eu vou ler. Os irmãos acompanhem aí. Levítico, capítulo 24, versículo 19 e 20, diz assim: quando também alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim será feito. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Como se ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. Então, quando Moisés tira o povo do Egito, aquele povo vai conviver, havia a necessidade de minimamente criar-se leis para que o povo conseguisse viver junto. Imagina nós aqui, todos que estamos aqui, imaginem que nós fôssemos uma comunidade, vivêssemos todos num lugar muito próximos uns dos outros. Então a minha casa pegada à casa do nosso pastor Aparecido, a minha casa pegada à casa do pastor Gilberto. Ô glória, já pensou que benção? E todos nós ali, reunidos, morando um pertinho do outro. Se não houvesse o mínimo de lei, aí um quer ouvir um negócio mais alto, o outro quer fazer barulho. Então há necessidade minimamente de alguns acordos para que nós convivamos em sociedade sem ter problema. E um dos tratados que foi feito para que o povo convivesse em harmonia era a lei do talião. Então aquilo que você fizer pagará um preço proporcional. Então era olho por olho, dente por dente. Por que foi feito aquilo? Para que as pessoas convivessem da melhor maneira, ou minimamente que isso fosse capaz. E essa lei perdurou durante todo o período do Antigo Testamento. Então, desde lá da saída do povo do Egito até o último profeta, aquele que pregou 400 anos antes de Cristo, essa lei valia. E os judeus continuaram, mesmo na época de Cristo, os judeus continuaram entendendo que essa era a maneira que se devia agir. Então, se alguém te xingasse, você xingava também. Se alguém brigasse com você, você brigava também. Se alguém te ferisse, você feria também. Quando Jesus vem, a palavra do Senhor, ela fala de amor. Então, nesse versículo, ele é muito mais profundo do que ele está dizendo aqui com dar um tapa, vira o rosto. Não é tão simples assim. E ele também não está dizendo que você, na iminência de alguém que for te dar um tapa, você aceitar. Não, você pode se defender sim.
Agora, a questão de virar a outra face não é porque eu permiti que alguém me dê um tapa e eu virar a outra face. A questão de virar a outra face é não pagar o mal com o mal. É que eu não estou preso mais à lei do talião. Jesus, ele traz uma nova proposta. Eu não tenho que fazer, eu não tenho que pagar o mal com o mal. Então esse versículo não é para ser entendido na literalidade, até porque, tanto naquela época como hoje, não é aceitável que alguém desfira um golpe contra o seu rosto ou contra qualquer parte do seu corpo. Isso não é natural. A Bíblia não incentiva isso. Então, se alguém for tentar te agredir, se defenda. Se defenda. Agora, o grande marco desse versículo é o rompimento dessa lei que dizia que era olho por olho. Nós devemos pagar as pessoas com o bem, nunca com o mal. Então, se ainda ela te feriu, eu não vou fazer da mesma maneira. Não é para fazer da mesma maneira. Porque senão nós deveríamos, se denegriu a minha imagem, eu denigro a imagem dele também. Se ele me criticou, vou criticar também. Se ele me xingou, e assim sucessivamente. Então esse versículo, ele marca o rompimento dessa lei que dizia que a tudo que me fizeres eu farei de igual maneira e no sentido contrário. Então esse versículo, mais do que o dar o tapa no rosto e virar a outra face, ele tem um entendimento, nós temos que ter um entendimento, que é não pagar o mal com o mal. Então sempre que alguém me fizer algo, irmão Renato, que me magoe, eu não devo agir da mesma maneira, não é assim que o Senhor ensina. Então se alguém metaforicamente me agrediu, me deu um tapa, eu não devo retribuir com o tapa. Eu devo ter uma ação que comova, que mova o coração daquela pessoa para que ela entenda que não é a melhor maneira de agir. Porque se eu devolvo o tapa, não tem fim. Se eu devolvo a agressão, não tem fim. Aí ele vai me agredir de novo e aquilo vira uma bola de neve. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Os irmãos que encontrarem, por favor, pode ler? Provérbios, capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Deus abençoe. Então a resposta branda, a resposta suave, a resposta calma, a resposta pensada, a resposta agradável, ela desvia o furor. Só que a resposta dura, a resposta agressiva, a resposta em tom desagradável, ela aumenta o furor. Então esse versículo, ele em complemento a Mateus 5,39, ele nos ensina que eu nunca devo pagar o mal com o mal, mas antes pagar o mal com o bem. Amém, irmãos? Então, voltando lá, nós estamos falando, os irmãos lembram que nós estamos falando sobre a igreja de Colossos. Essa carta é uma das cartas, das 4 cartas que foram escritas por Paulo na prisão. A carta aos Colossenses, ela foi escrita mais ou menos entre 60 e 62 depois de Cristo. Então, depois que Cristo tinha encerrado o seu ministério, Paulo pregou durante uns 30 a 32 anos e aí ele escreveu essa carta. Lembrando que a carta aos Colossenses, ela chega num lugar onde tinha uma comunidade próspera, era uma cidade de costumes comerciais, eles tinham lá uma fábrica de tecidos, eles vendiam bastante tecidos, era uma cidade onde tinha bastante terremotos, ficava em cima de uma placa tectônica e lá tinha bastante terremoto, e esses terremotos criavam a sensação de que tudo que acontecia, os tremores de terra eram, sim, punição dos deuses. Então, algumas religiões que existiam lá usavam esses tremores de terra para colocar medo nas pessoas. Então observem que o medo, a ganância e a culpa é uma maneira de prender pessoas às igrejas desde aquela época, e não é diferente hoje. Ou eu te coloco medo para que você fique, ou eu coloco culpa para que você fique, ou eu desperto a sua ganância para que você fique. Mas o que segura o crente na palavra de Deus é o amor ao Senhor. É reconhecer que Ele é o único e suficiente Salvador, que deu a vida por mim, que eu não consigo nada, porque sem Ele nada eu posso fazer. Então, esse é o contexto da carta aos Colossenses. Eu gostaria de trabalhar com os irmãos hoje, de conversar com os irmãos sobre 3 aspectos da carta aos Colossenses. O primeiro é justiça e equidade. O segundo, sobre relações interpessoais. E o terceiro, sobre a consolação para a liderança.
Todos esses aspectos, não foi da minha cabeça, são tirados em função do capítulo 4 da carta aos Colossenses. Abra comigo, você deve estar com a carta aberta. Colossenses capítulo 4, versículo 1. Vamos ler juntos? Colossenses capítulo 4, versículo 1. Diz assim: Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor no céu. Então observem que esse versículo, ele traz duas questões que devem ser discutidas. Então ele fala que nós devemos agir com justiça e com equidade. E justiça e equidade, irmão Clérice, se aplica nas relações familiares, se aplica nas relações de trabalho, se aplica nas relações em comunidade, se aplica na igreja. Então, justiça e equidade são aspectos que nós devemos sempre seguir nas nossas vidas. E o que é justiça? Os irmãos sabem o que é justiça? O que é justiça? Justiça é quando eu aplico uma lei ou uma regra ou um acordo de maneira igual para todo mundo. Então, todos têm o mesmo tipo de tratamento. Então isso, se nós aplicássemos isso na família, se aplicássemos isso no trabalho, olha que beleza. Pensa lá, irmãos, não falem, hein? Nem levanta a mão e nem fala. Pensa lá na sua família. Natal, agora vai estar todo mundo reunido, ou pelo menos boa parte, ou gostaria de estar reunido, mas não importa. Então imagina uma circunstância, irmã Lorena, que está todo mundo reunido da família. Todo mundo lá. Aí eu pergunto, todos são tratados da mesma forma? Será que todos se tratam da mesma forma? Será que não existe aquele... Todos são verdinhos, mas um é verde escuro, o outro é verde claro, né? Um outro é uma tonalidade mais brilhante. Então será que nós tratamos a todos da mesma maneira? Será que nós somos justos? É aquela coisa, depende de quem comete o erro. Dependendo de quem comete o erro, a misericórdia ela não tem fim. Dependendo de quem comete o erro, nem misericórdia tem, ao rigor da lei. Então, será que isso é a maneira que o Senhor nos ensina? Pega nas nossas relações, família, trabalho. Eu trabalho numa empresa já há um tempo, e se permitir Deus, ano que vem eu completarei 30 anos de empresa. Não é pouco tempo. E eu vi muita coisa, vejo muita coisa até hoje, e eu percebo que a coisa não é tão simples assim, as pessoas não são tratadas iguais. Mas nós que somos cristãos, que somos lavados, remidos, que aprendemos a nossa maneira de agir alinhada para o Mestre, ele fala para nós temos que tratar a todos com justiça. Justiça. Nós não podemos fazer acepção de pessoa, porque ele não faz. O Senhor não me trata diferente de nenhum dos irmãos. O mesmo tratamento que ele tem comigo, ele tem com os irmãos o mesmo. E é isso que é belo. Porque quando nós estamos num momento de tristeza, quando nós estamos num momento de fraqueza, quando nós estamos num momento de dependência de Deus, nós tendemos a achar que ele gosta mais do A, que ele gosta mais do B. Não gosta, irmã Neuza. Ele gosta igual de todos nós. Ele nos ama com amor tal que fez com que ele se entregasse por nós. Só que não basta eu saber disso, eu tenho que crer, eu tenho que sentir, eu tenho que viver isso, eu tenho que ter certeza disso, porque é isso que me mantém. Porque se passar pela minha cabeça que ele ama alguém a mais que eu vou ficar triste. Pega lá um amigo seu, principalmente na infância, você tinha lá os seus amiguinhos, aí você percebia que um amiguinho seu era mais chegado do outro, isso não causava em você chateação? Você, puxa, mas eu gosto tanto do meu amiguinho lá e ele prefere estar com outro amiguinho. Se isso dói com um amiguinho, imagina com o Todo-Poderoso. Eu imaginar que o Todo-Poderoso ama alguém a mais que eu. Embora eu não mereça, e não é merecimento, é o amor dele, isso não muda. Não é o que eu faço que faz com que ele me ame mais. Por isso não tem merecimento. As pessoas acham que por fazer isso ou fazer aquilo, não é, ele nos amou. Então, quando você estiver triste, quando você estiver chateado, quando você estiver atribulado pelas coisas do dia a dia, lembre-se, primeiro, ele nos trata com justiça. Todos são tratados da mesma maneira. E nos trata com amor.
Ele nos ama de igual maneira. Isso faz com que nós tenhamos um regozijo na alma. Fala, irmão Clécio. Me perdoa, mas Eu perdoo. Ele gosta mais da minha esposa do que de mim. Eu acho que ele achar, amados, achar é um direito. E nós achamos muita coisa. Amados, vamos lá. Então ele nos ama sim. Irmão Cléris, depois eu tomo um café com o irmão Cléris, eu converso com ele vai ver que ama sim. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 21, versículo de número 15. Provérbios 21, 15. Provérbio 21, 15 diz assim: o fazer justiça é alegria para o justo, mas a destruição para os que praticam iniquidade. Aquele que é iníquo, aquele que age errado, aquele que não teme ao Senhor, ele tem verdadeira aversão às coisas que são justas, porque ele não procede com justiça. Isso vale em todas as instâncias. Dá trabalho ser justo, amados. Não é fácil. Dá trabalho. Mas é assim que o Senhor quer que façamos. É muito mais fácil gostar daqueles que gostam da gente. Mas é uma facilidade tremenda. Aqueles que nos presenteiam, aqueles que nos elogiam, é fácil. Mas se fosse fácil, se fosse para que nós fizéssemos apenas o que é fácil na vida, nós já teríamos sucumbido. Porque as coisas que estão à nossa frente para que façamos são as que nos dão crescimento. Você é fruto das experiências que você passou na vida, das boas e das ruins. Então nós temos que glorificar a Deus pela oportunidade de ter sobrevivido a todas essas circunstâncias, quer boas, quer ruins. Mas isso não quer dizer que nós devemos fazer as coisas sempre da mesma maneira. Nós temos que aprender, nós temos que mudar a nossa maneira de ver. E além da justiça, tratar as pessoas com equidade. Aí ficou mais bonito ainda, porque além da justiça, tem a equidade. O que é equidade? Equidade é quando eu levo em consideração a circunstância daquela pessoa. Por exemplo, nós tivemos há um tempo atrás, uns dias atrás, e sempre temos um café lá no andar de cima. Mas nem todos têm condições de mobilidade de subir lá. Então, se houver alguém que não tem a condição de mobilidade de subir até lá em cima, eu tenho que propiciar o mesmo café para a pessoa aqui embaixo. Então aí alguém vai lá, verifica o que a pessoa quer e traz a pessoa de maneira confortável, toma o café aqui embaixo. Então isso é equidade. Eu aplico a justiça levando em consideração eventuais dificuldades ou características que as pessoas têm. Então quando nós lidamos com as pessoas, primeiro, temos que ter justiça, senso de justiça. Fazer o mesmo para todas as pessoas. E equidade, levar em consideração as circunstâncias das pessoas. Amados, nós estamos aqui num bom grupo, pelo menos umas 30 pessoas, um pouco mais. Cada um de nós tem necessidades individuais. Para muita coisa, nós podemos tratar todos iguais. Para algumas situações, nós temos que levar em consideração, individualmente, o que cada um tem de diferencial. A nossa irmã Helena, por exemplo, ela fala bem o português, mas ela tem por origem um outro idioma. Então vamos imaginar que ela tivesse dificuldades de entender a língua portuguesa. Então nós teríamos que criar uma maneira, assim como fizemos com as nossas irmãs do Congo, para que elas se sentissem acolhidas, para que elas se sentissem pertencentes. Porque é muito ruim quando você não faz a mínima ideia do que está acontecendo. Eu trabalhei em algumas oportunidades, recebendo delegações de outros países. Então, as delegações de língua latina, eu não falo espanhol, é um portunhol muito arranhado, mas eu ainda conseguia me comunicar minimamente. Então, você fala um pressuposto daqui, um dali, e dá tudo certo. No final, a gente se entende. Mas, no inglês, eu tenho dificuldades severas com o inglês. Uma ou outra palavra. Coffee, por exemplo, eu entendo bem. Se falar para mim, vamos tomar um café. Aí eu, tranquilo, thank you. Mas fora isso eu não entendo. E às vezes ficavam eu e um colega. O colega fazia parte das pessoas que falavam inglês e eu das pessoas que falavam o portunhol lá.
E às vezes ele estava conversando lá e eu ficava olhando. É muito bonito. Mas é triste, porque você não entende nada. As pessoas podem estar falando de você, podem estar te criticando. Ah, isso daí não sabe nada. Isso, lá, né? Você fazendo cara de paisagem. Então, quando eu trato alguém com equidade, significa garantir que aquela pessoa tenha condições de acompanhar aquilo que está sendo proposto, tem condição de participar. Então, a todos que nos rodeiam, quer família, quer trabalho, quer escola, eu tenho que tratar com justiça e com equidade. Tratar todos da mesma maneira e respeitar as necessidades individuais das pessoas. E na igreja, isso também deve ser propiciado. Então, às vezes a pessoa tem uma dificuldade auditiva, às vezes a pessoa tem uma dificuldade de verbalização, enfim, de locomoção. Então, nós, enquanto comunidade cristã, temos que tratar a todos com justiça e equidade. Abra sua Bíblia comigo no livro de Miqueias, no capítulo 6, versículo de número 8. Miqueias, capítulo 6, versículo de número 8. Eu vou ler e os irmãos acompanhem. Miqueias 6,8 diz assim: Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Eu não dei ênfase na pergunta, mas o versículo tem uma interrogação no final, então o texto deve ser lido como uma pergunta retórica para que as pessoas entendam que aquilo que é o que Deus pede. Então, 6,8, Miqueias 6,8 diz assim: Ele te declarou, homem, o que é bom, o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e ames humildemente com o teu Deus. Então é uma pergunta, Miqueias falando ao povo, então ele declara quais os princípios que Deus quer da palavra de Deus e joga isso como uma pergunta para que as pessoas refletissem. Então essa é a vontade de Deus, que andemos em justiça e em benignidade. Mateus capítulo 7, versículo 12 diz assim: Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também a vós, porque esta é a lei dos profetas. Então nós temos uma tendência muito grande de pedir coisas para as pessoas, de exigir, de querer que as pessoas façam, mas nós não fazemos nada para que isso facilite. As coisas estão tão mudadas nos dias de hoje, que eles estão mudando essa questão da benignidade, da empatia, da reciprocidade. A Bíblia fala que você não deve fazer nada para os outros que eles não queiram, que você não gostaria que fizesse para você. Aí as pessoas elas estão mudando, né, estão ampliando o sentido da empatia, dizendo que você não deve fazer para os outros aquilo que você gostaria que fizesse para você. Você deve fazer para os outros aquilo que os outros gostariam que fizesse por eles. O grande problema é que é meio difícil você saber o que, numa quantidade tão grande de pessoas, o que cada um individualmente gostaria. Quando é um grupo pequeno, você até consegue entrar nessas minúcias da individualidade. Mas quando a palavra diz, minimamente, apenas para que todos consigam praticar. Então, se eu não gosto de tal coisa, eu não faço para o outro. Então, é mais simples do que eu ficar entendendo que cada um na individualidade. Imagina o pastor da igreja, 100 e tantas pessoas, imagina se ele for individualizar a ponto de fazer exatamente o que cada um. É impossível, é impossível. E a palavra de Deus, ela é universal. Então, ela trata a todos com igualdade, justiça e equidade. Então não há necessidade de entrar nesse meio, mas os mimizentos de plantão estão querendo levar a coisa para essa discussão. O outro ponto que eu queria, isso é falando um pouquinho sobre justiça e equidade. Abra comigo a sua Bíblia em Colossenses, no mesmo capítulo 4. Vamos ler o versículo 5 e 6. 5 e 6. Colossenses, capítulo 4, versículos 5 e 6. A Catherine pode ler para mim, Catherine? Andai com sabedoria para com os que estão de fora, temindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Amados, olha que versículo. Nós estamos naquele propósito, estou colocando uma situação hipotética aqui. Então, nós estamos naquele propósito de ler um capítulo por dia
da Bíblia. Então, estamos lá, chegando no final do ano, aí nós fizemos um arranjo tal, necessariamente você não precisa ler essas propostas de leitura em um ano, necessariamente você não lê seguidinho, você lê alternado até para que não canse. Aí, irmã Neuza, hoje nós estamos lendo o capítulo 4 de Colossenses. Então lemos o primeiro versículo, lemos o segundo, lemos o terceiro, lemos o quarto, aí chegamos no quinto. Aí eu estou lendo lá. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Eu confesso aos irmãos que eu teria dificuldade de continuar lendo sem refletir sobre esse versículo na minha vida. Eu convido os irmãos para refletir sobre esses 2 versículos na sua vida. Então está dizendo aqui, ó, que a vossa palavra seja sempre agradável. Vamos escolher um dia dessa semana, o melhor dia seu. Pega o dia que foi mais feliz da sua vida nessa semana. Foi a segunda? Não sei, a terça, a quarta, a quinta, domingo passado. Escolhe aí o dia. Já escolheram? Agora você vai verificar se nesse dia, que foi o dia mais feliz para você, se todas as suas palavras foram agradáveis aos que ouviram. O melhor dia. Agora, vamos pegar o pior dia. O pior dia. Aconteceu de tudo naquele dia na sua semana. Aí eu volto a perguntar. As suas palavras foram agradáveis naquele dia? Só que a Bíblia fala que a vossa palavra seja sempre agradável. O que é esse sempre? Sempre é utópico, porque nós vamos escapar. Mas pelo menos na maioria das vezes que as nossas palavras sejam agradáveis. E a nossa palavra tem sido agradável na maioria das vezes, irmã Ivonete? Não me responda. Precisa responder. Irmã Lara, as nossas palavras têm sido agradáveis na maioria das vezes? Uma pergunta. Mas o que seria agradável? Porque para mim, Eu falar vou. uma coisa com você é normal. Só que às vezes eu falo com outra pessoa do mesmo jeito que para ela não tá bom. Então, mas o agradável ele tem um outro significado, nós vamos ver. Primeiro eu coloco para que vocês reflitam, depois, então vamos ver o que são palavras agradáveis. Abra comigo a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 16, nós vamos ler os versículos 23 e 24. 23 e 24. Kathleen, eu poderia falar assim com o colega. Nossa, mas você tá tão horrível hoje. Puxa vida, você tá muito feio. Não foi agradável do jeito que eu falei? Não foi agradável, eu falei sorrindo, com um tom de voz melodioso. Gente, eu sorri, falei melodiosamente. Tá tão feio hoje. Nossa, nem te falo. Provérbios, capítulo 16, versículos 23 e 24, diz assim: o coração do sábio instrui a sua boca e aumenta o ensino dos seus lábios. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Efésios, capítulo 4, versículo 29. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que ter graça aos que ouvem. Eu fiz uma brincadeira com a Kathleen, até pelo carinho que tenho com ela, mas não é a maneira como eu falo, é o teor da mensagem que eu passo. Quando fala palavras agradáveis, são palavras que edifiquem a vida das pessoas. Não necessariamente nas trivialidades, embora nas trivialidades, nos cumprimentos, a gente pode ser gentil, pode ser cortês, como eu brinquei com ela, né? O ideal é que você seja simpático às pessoas, tudo bem. Mas quando fala em palavras agradáveis, quando em Colossenses está falando sobre as palavras gerarem vida, serem bem temperadas, são palavras que gerem edificação para aqueles que nos ouvem, que dê crescimento, que as pessoas se sintam motivadas, principalmente com relação à palavra de Deus. Então, por exemplo, gratidão, elogiar as atitudes louváveis das pessoas, porque tem coisas que as pessoas fazem, que isso olhando do ponto de vista do reino, que são louváveis. Então é ter um elogio sincero, um agradecimento. O nosso irmão, ele não tem nem nada que o obrigue a trazer um gole de água para mim
ou para quem que você estiver falando. Não tem. Se ele ficar sentado ali, hoje eu tô, hipoteticamente, não estou falando do irmão Alex, ou de qualquer irmão, se ele, porteiro, então ele fica ali na porta. Ele vai pregar, então ele senta ali, fica quieto até na hora de pregar. Ele vai tocar um instrumento, então ele fica quieto, vai lá, toca o instrumento e vai embora. Ele pode fazer as coisas da maneira mais simples, mas não. Ele se propôs a vir trazer um copo de água para ele. Mas é simples, mas você trouxe. Eu não trouxe. Eu não lembro a última vez que eu servi alguém com um copo d'água aqui na igreja. Então você percebe? Então, quando você reconhece que aquela pessoa está fazendo algo, isso é uma palavra agradável, temperada com sal. É um elogio. Isso é para edificação. Para ele ver que o trabalho dele não é vão no Senhor. Quando eu encorajo alguém, então as palavras temperadas com sal são essas. Quando eu encorajo alguém está duvidoso e você dá uma força, você ajuda, você tem uma palavra de ânimo. Irmão, eu estou desanimado, eu também. Nossa, tá difícil, irmão, nem te conto. Vocês já viram disputa de enfermidade? A disputa de enfermidade é assim, uma brincadeira que começa assim. Eu vou fazer aqui com a minha filha. Pai do Senhor, irmã Thaís, tudo bem? Aí nós vamos competir agora. Irmã, se eu não te contar, tô com uma dor nas costas, irmã. Eu tô com dor no braço, nos dois braços. Os dois braços? Mas isso não é nada, porque ontem o meu pé, eu desci na escada, eu tropecei. Você tropeçou? Tropecei. Nossa, mas eu quebrei o tornozelo. Quebrou o tornozelo. Mas eu não te digo nada, mas eu tropecei e não para, mas meu Jesus. Deixa eu contar um segredo para os irmãos. Quando eu dava aula, então tinha um intervalo lá e nós íamos para a sala dos docentes. E tinha lá uma dupla, irmã Joelma, que eles eram imbatíveis. Imbatíveis, isso é real, aquilo me causava tanto dano que eu parei, eu não ia mais, eu não fui mais. Depois eu fiquei anos sem ir, aquilo me deixava mal, porque era uma disputa. Você dá a paz do Senhor, é a paz que excede a todo entendimento. Você está dando paz do Senhor, pastor? É amém, a nós todos. Mas aí você já emenda com tanto de reclamação que eu fico perguntando, não recebeu a paz? Devolve porque não está com paz. Então não há problema em que... Mas, amados, se nós concentramos o nosso fôlego de vida em reclamar, aí alguém fala assim, aí tem aquelas palavras que dizem, eu falo atrai. Não atrai. A questão é que você está perdendo tempo de palavras temperadas com sal que geram edificação para reclamar. Você comentou ali, pediu oração, irmãos, olha, eu não estou me sentindo bem. Os irmãos, ora, amém, vamos orar. Agora, precisa detalhar, sabe? Porque dá a impressão que o meu Senhor não está vendo, e Ele está, porque eu já falei para Ele lá no escondido do meu quarto. Fala, Senhor, quebrei o joelho, torci o braço, tô ruim, minha barriga, enfim, já derramei lá, como o nosso pastor ensina, se derrame na presença do Senhor. E quando eu chego aqui, eu vou falar para o irmão Luiz, pai do Senhor, irmão, como você está? Eu estou bem, já conversei com o senhor hoje. Mas você está bem? Uma dorzinha aqui, mas o irmão, eu estava também, glória. E vida que segue. Nós não precisamos fazer esse ranqueamento de quem está mais... Daqui a pouco a igreja vai ter que fazer um rol aqui, vai colocar aqui, primeiro lugar, irmão fulano, ciclano. Aí os terceiro e quarto vão falar assim, mas tem que adoecer mais um pouco, estou em quarto lugar. Estou em quarto lugar. Jesus, me ajuda aí. Amados, sua palavra seja temperada com sal para a edificação das pessoas que te ouvem, conselhos construtivos, aconselhe, a pessoa está passando por um momento difícil que você já passou, é por isso, irmã Maria, que nós passamos as coisas na vida, para servir de exemplo, para que nós tenhamos uma palavra. Tem situações que se amanhã ou depois eu estiver passando, eu conheço a vida de alguns irmãos, eu vou falar, o irmão já passou por isso, como que o irmão agiu? Como que o Senhor trabalhou na sua vida nessa situação? E aí ele vai me aconselhar sobre aquilo. Agora, isso são palavras temperadas com sal. Expressar gratidão. É a mesma coisa da morte, não tem fim. Não tem fim. Amados, aí tem
tem alguns irmãos, e eu fico impressionado como os irmãos ainda se... Amados, tem 30 pessoas aqui, alguém está com dor de cabeça ou teve, alguém tem dor nas costas, dor na perna, dor na junta, boa parte aqui já passou dos 50. Aí eu falo, eu subo aqui, aí eu tô vendo que tá meio parado, eu falo assim, irmãos, eis que você, que essa semana teve dor, o Senhor tem poder para te curar. Tem, amados, tem. Só que isso não deve me gerar emocionalismo, isso é uma verdade, isso eu tenho que saber, eu tenho que ter certeza disso. Isso não pode ser dúvida na minha vida. O problema é que as pessoas elas ficam esperando um agir de Deus externo, o agir está dentro do seu coração, meu amado, ele faz morada em você. Eu não preciso de ninguém lembrar. Agora o problema é que nós deixamos que o externo, nós esquecemos que ele está comigo, ele faz morada em mim. E aí eu fico esperando momentos para que alguém venha aqui e diga isso para mim. Eu estou dizendo para você. Ele faz morada em você, ele habita em você, eu não preciso de nada externo. Aí fica esperando um culto, fica esperando um determinado louvor. Amados, ele já está em você e ele se manifesta da maneira como ele quer. Se eu perguntar para cada um dos irmãos, como que você se alegra na presença do Senhor? Aí um vai falar assim, eu choro. Aí o outro vai falar assim, eu abaixo a minha cabeça e fico, Senhor, mas como que isso é bom, obrigado pela tua presença. Outro vai falar assim, eu glorifico em voz alta. Amém, cada um tem uma maneira. O problema é quando você depende de impulsos externos para se alegrar. E no nosso meio pentecostal é o que mais acontece. Isso foi uma lavagem cerebral. Nós ficamos, se tivesse... eu vou usar esse departamento, eu vou usar essa palavra justamente para remeter ao passado. Se tiver 5 departamentos, são 5 congressos em que eu vou me alegrar. O resto do ano inteiro eu espero, balela, ele está aí dentro de você na segunda de manhã. Ele está aí dentro de você na terça à tarde, na quarta, no meio do dia, na hora do almoço, na hora do café. E você está esperando eu vir alguém aqui para falar para você, é hoje, você... Amados, ele está aí dentro de você, conversa com ele. Se nós esperarmos festividade de equipe para receber um avivamento, o avivamento está dentro de você, é só você dar lugar, sabe? Agora, eu fico a semana inteira com palavras de derrota, reclamando, e aí eu vejo, Senhor, fala comigo. Não, você já falou para ele que você está achando que está uma porcaria, que a sua vida não presta, que você está no val do Jaboque e ele não está te vendo. Aí você vai falar para ele assim, ó, e manda alguém falar comigo, você já falou tudo de ruim para ele a semana inteira. Aí você quer o quê? Que venha aqui o Canela de Fogo e revele o seu RG? Para que ele precisa revelar o seu RG? Para quê? Amados, nós temos que crescer, a maturidade espiritual, ela me evita que eu tenha uns dissabores, umas coisas. Aí eu lembro direitinho, algumas vezes lá, porque os irmãos percebem, eu não fico narrando culto, eu não fico, sabe? Lá, se eu e o Clérice formos ficar debatendo o culto depois, ele teve uma visão, teve uma, e não vou mudar dele, ele não vai mudar a mim, então eu não comento o culto, eu não sou comentarista de culto, eu tenho uma palavra que eu guardo, eu examino tudo e retenho o bom. O restante não comento, não fico, pregador, a não ser que seja algo que vá contra os princípios do que está escrito aqui. Então moralmente, eu tenho a obrigação de falar para os irmãos, ó, aquilo ali não é bem isso. Fora isso, amém, irmãos. E cada um receba do jeito. Mas eu lembro uma vez, saindo do culto, esse irmão, ele fez uma força muito grande para ouvir o meu amém, porque ele ficou falando, nossa, espera tanto tempo para um congresso, aí chama essa pessoa aí. Amados, então, bobo de você, eu vivi na presença de Deus durante todo esse período, vi no congresso, independente do que acontecesse, eu estava na presença dele antes, terminou o congresso, eu continuo depois. Se foi uma bênção, eu glorifico. Se eu não gostei, eu glorifico do mesmo jeito, porque não importa o pregador, importa é a palavra. Importa é a palavra. Importa é a palavra. Não é quem falou, não é se pulou, não é se teve 10 chorando. E aí, depois dos 10 que chorou, pergunta, uma semana depois, sobre o que pregou?
O que edificou sua vida? O que você aprendeu? O que você mudou? Porque se a palavra não traz mudança, ela não tem ação. E essa palavra, ela transforma. Vir aqui e repetir um monte de versículo que os irmãos já estão cansados de ouvir, apenas mudando a entonação de voz, isso não é pregação. Pregação, ela tem que trazer reflexão, ela tem que trazer exortação, ela tem que admoestar. Então pessoas, aí vem, eu vejo, e o Senhor da então não dá glória. O que ele falou que fez com que você desse um glória diferente do que você daria dentro da sua casa, ajoelhado, orando para Ele? Porque se você deu esse mesmo glória ajoelhado na sua casa, então isso é coerência. Agora, se você deu um glória só alto porque ele está gritando também, isso é meninice. Isso é meninice. Isso é meninice. Se você só se alegra quando tem uma ambiência e luzes piscando e o pregador, isso é meninice. Porque você tem que se alegrar na hora que estiver passando no vale e falar para ele assim, Senhor, eu estou vendo, você está contigo. Eu estou vendo 2 pares de passos na areia, mas são os seus, porque eu estou no seu colo. Isso é avivamento. Agora, na hora que está todo mundo, som, barulho, e o pregador com aquelas entonações, e tem o time do glória, porque tem time. Ele dá a palavra e tem o glória, e ele emenda, ele pá. Amados, isso é meninice. Desculpem. Desculpem, mas é meninice. A palavra de Deus, ela é clara e ela é transparente. E a vossa palavra seja sempre agradável. E a outra parte do versículo eu não esqueci não, meus amados. Você pode ter esquecido, mas eu estou lá em Colossenses, no capítulo 4, versículos 5 e 6. E o 6 diz assim, no final, para que saibais como convém responder a cada um. Essa é outra parte do versículo. Abra comigo Romanos, capítulo 12, versículo 10. A irmã Kathleen vai ler para mim, que eu vou tomar mais um golinho da minha água, que o irmão trouxe com todo carinho. Romanos 12, 10. Quem achou, pode ler, por favor. Amai vós cordialmente, uns aos outros, com amor fraternal, preferindo vós em honra uns aos outros. Amai-vos cordialmente, uns aos outros. Então não basta amar. Tem que ser de maneira cordial, de maneira educada, de maneira sensível, preferindo-se aos outros em honra. Aí eu emendo lá em Tiago. Em Tiago, no capítulo 3, no versículo 2, diz assim, porque todos tropeçamos em alguma coisa. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Então, nós tropeçamos em várias coisas. Mas se eu controlo a minha palavra, eu tenho a condição de refrear todo o meu corpo. Então observem que boa parte das nossas angústias e das nossas agruras vem do que eu falo, do que eu digo aos outros. Nós temos a possibilidade de escancarar as nossas vidas para qualquer um. Tem gente que na fila do ônibus conta a vida. Porque eu ganhei, eu perdi, eu tenho um filho assim, uma filha assado, tal. Tem pessoas que têm esse ano. Amados, tem 2 problemas quando você fala em demasia. Primeiro problema é que você critica todo mundo. Quando eu critico as pessoas, boa parte das críticas, elas falam mais sobre mim do que sobre a pessoa. Quando eu falo mal das pessoas, amados, primeiro, nós não temos que falar mal de ninguém. Né? Você pediu um comentário para ajudar, não, vamos conversar com fulano está tendo uma atitude que não está agradável, está atrapalhando, perfeito, isso não é falar mal. Agora falar mal apenas pelo falar mal, aí a pessoa vem falar mal para mim, eu pergunto, e vamos fazer o quê? Não vamos fazer nada, gente. Então não adianta, então não fala. Se você não está falando algo para mim, para que nós juntos tenhamos uma ação sobre o problema, então não fala. Simplesmente não fala.
Essas pessoas, boa parte dessas pessoas, elas têm um comportamento que nós chamamos de tóxico, e eu já falei aqui algumas vezes. E para eu poder repetir, eu vou ler um versículo antes disso. Posso? Abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Por quê? Porque é segurança para vocês. Então, quando a gente repete as mesmas coisas, se alegrem no Senhor, porque é segurança para vocês. Porque quando a gente repete as mesmas coisas, é porque há a necessidade de que eu melhore em algum ponto. Então, quando o pastor ele nos ensina a mesma coisa, e você fala assim, nossa, de novo? É porque você não aprendeu. É a primeira pessoa que tem que ouvir. Não é legal? Guarda isso contigo. Então, quando o pastor fizer falar algo aqui, você fala assim, de novo, pastor? Você é para você mesmo. Aí você fala assim, era para mim. Então, a próxima vez eu não vou falar nada, eu vou só ouvir. Então, amados, tem pessoas que elas agem com toxicidade. São pessoas que falam tudo que vem à boca. E falar tudo que vem à boca não é franqueza nem sinceridade, é falta de domínio próprio. Falta de domínio próprio. E não agrada, não edifica. Eu fico imaginando, pega lá, todos os textos em que Jesus está respondendo alguém, evidentemente por uma questão literal, não dá para você escrever com as interrupções. Então a Bíblia, um fala, está escrito, um fala, o outro responde. Mas eu fico imaginando Jesus, a pessoa falando e ele está ouvindo. Está calado, está ouvindo. Aí na hora que a pessoa termina de falar, aí ele começa a falar. E nós temos que aprender com Jesus. Quando Jesus estava lá, ajoelhadinho, e vieram trazer a mulher, e eles fazem, eu não vou entrar nesse mérito agora, e eles falam para ela assim, pegamos uma linha adultério, o que vai fazer? Ali foi uma armadilha tão bem engendrada, porque Jesus não tinha saída. Se ele manda apedrejar, ele quebra um princípio. Se ele fala que não, ele quebra outro princípio. Então, se ele dá uma resposta de sincerão ou de franquezão, ele tinha incorrido em erro. Então, ele ouve atentamente lá, toda aquela fúria, ele respira, ele levanta a cabeça, dá aquela olhada e fala assim, quem não tiver pecado pode atirar a primeira pedra. Mas por que ele deu essa resposta? Primeiro porque ele é Deus, ele é dono de toda a sabedoria. Mas se eu levar para o nosso dia a dia, é porque ele ouviu, ele entendeu, ele refletiu, ele pesou qual a melhor resposta que eu poderia dar, e depois ele deu a resposta. Mas nós não somos assim. A gente vê a coisa e já, paf! E aí a gente pede desculpa. Amados, pedir desculpa é muito simples. Perdão é difícil. Mas desculpa, pisei no seu pé, desculpa. Desculpa. Para no ônibus lá, você dá aquela empurrada, aquela cotovelada. Aí passou, você olha para a pessoa, desculpa. Dá com aquela cara assim, bem descrachada. Então, isso é muito fácil. Então, nós temos que pensar, nós temos que, antes de tomar qualquer tipo de decisão, temos que pensar. Então, o silêncio é a melhor resposta sempre. Só não responda quando silêncio, quando aquilo que você tem a dizer é mais importante ou mais contundente do que o silêncio. Porque o silêncio, ele acalma, ele... É isso aqui, Não tem agressão, não tem agressividade, não tem... Silêncio é silêncio. Então, se o seu silêncio não for a melhor resposta, pense, reflita e depois dê a resposta. Só que as pessoas são ávidas, sedentas. A pessoa nem terminou de falar, você já está respondendo, já está trucando. Isso é toxicidade, não pode ser assim. Porque senão, amados, se eu agir dessa maneira, eu nunca vou saber responder como convém responder. E a palavra está escrita dessa maneira. Minha palavra tem que ser temperada com sal e eu tenho que saber como responder. Eu tenho que saber como convém, porque todas as coisas me são lícitas. Porém, nem todas me convêm. Então ele está ensinando para nós, Paulo nos ensina que primeiro, a minha palavra tem que ser de edificação. Minha palavra tem que ser para crescimento. E não é todas as palavras não. São aquelas que convêm. Abra comigo a sua Bíblia. Em 2 Timóteo, capítulo 3, eu vou ler do 1 ao 5.
2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que os amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. O que eu faço com esses, irmão Samuel? Me afasto. Destes, afasta-te. Final do versículo. Então, se nós pegarmos boa parte de tudo que está aqui, ó, irreconciliável, sem afeto, caluniador, incontinente, que não se controla, traidor, são coisas que saem de onde? Do coração, mas são emanados pela boca. Então, boa parte do que está aqui é em função de nós falarmos aquilo que não é agradável, aquilo que não convém. Quando você trai? Quando você fala aquilo que não convém. Quando você é irreconciliável? Quando você fala aquilo que não deveria ter falado e não assume, não muda sua posição. Quando você é profano? Quando você é presunçoso? Quando você é soberbo? Tudo isso são situações que nós falamos e isso sobrevém sobre nós. E nós lemos um texto que diz assim: tropeçamos em várias coisas, mas aquele que refreia a língua, ele terá mais êxito. Então, amados, que nós aprendamos a falar as coisas com clareza, com singeleza, com empatia, que a gente aprenda a escutar, que a gente seja assertivo no trato com as pessoas, que nós sejamos positivos. Não é essa tendência de positividade. Agora, amados, no mundo terem aflições. O que fala no restante do versículo? Tem de bom ânimo. Nós teremos aflições. Então, quando o irmão chegar para você e falar assim: irmãos, eu estou com uma dor, tal, irmão, vamos orar. O que nós podemos fazer? Porque se eu fosse médico, eu teria outras ações. O que você tem? Dor de cabeça? Um antipirona, um ibuprofenozinho ali, uma Novalgina, um G. Mas eu não sou médico, então eu não posso te medicar. Mas eu posso dobrar o meu joelho e falar: Senhor, está vendo lá a dor do nosso irmão, a dor da nossa irmã. Ajuda, conforta, dá graça, dá força. Carrega pelas mãos, isso eu posso fazer. Agora, não, irmão, na mesma dor do irmão aí, tive um conhecido, mas padre sofreu, irmão. Nossa, a gente sofreu. Aí o irmão fala assim: e o senhor deu vitória? Não, morreu. Morreu. Irmão, vigia. Põe o altar em ordem, irmão. Amado. Abre um texto. Tu vai morrer, não vai viver. Põe tua casa em ordem, tu vai morrer, não vai morrer. Ai, Jesus amado. Irmãos, abra aí comigo a sua Bíblia. E hoje tem ensaio da casa? Tem. Então vamos lá. 4:11. Os irmãos ficam me atrapalhando, eu me enrolo. Colossenses 4:11 diz assim: em Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, são esses unicamente os meus cooperadores no reino de Deus. E para mim tem sido consolação. Amados, Paulo, no final da carta aos Colossenses, Paulo ele traz uma lista de cooperadores e ele fala sobre a bênção na vida de Paulo, que são aqueles irmãos que ajudam no trabalho, que é você. São vocês. Pastor Edmilson falando para nós nesse versículo, são vocês. Vocês. E ele diz assim: e para mim tem sido consolação. Amados, em Hebreus 13:7 diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 28 e 29, diz assim: além das coisas exteriores, me oprime a cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu não também enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu também não me abrase? Então Paulo, na figura dos nossos pastores, ele dizendo assim:
Quem tem problema que eu também não tenha? E ele diz o seguinte, além das coisas exteriores. Paulo ele tinha que comer, Paulo ele tinha que dormir, Paulo ele tinha que trabalhar porque ele sabia que ele não podia ser pesado às pessoas. Então Paulo tinha uma série de outras coisas além de todo o peso do ministério. E os nossos pastores não são diferentes. Os nossos pastores têm dores, têm tristezas, têm vontades que podem ser realizadas ou não, tem o problema do A, do B, são 100, 120 irmãos, cada um com um problema. E o que acho interessante é que antigamente, na época do pastor Antônio Gonçalves, nosso saudoso pastor, eu não sei o nome daquela rua lá, irmão Joaquim, aquelas duas principais que sobe lá da casa do irmão lá, aquelas duas pistas do Elba lá? Duas pistas. Hã? Então, ou você subia lá, ou você vinha da Juliane, ou você vinha da Edgar, mas você dava no portão do pastor. Se você quisesse falar alguma coisa para ele, você tinha que ir lá. E aí dava trabalho. Então, boa parte das agruras das ovelhas, o pastor Antônio nem ficou sabendo. Só que hoje, olha lá. Tcharam! Ó, o WhatsApp do pastor dos pastores, tem hora que deve até ficar vermelho o telefone. Ele pega e diz, eita, está quente. Então hoje, tudo que acontece chega neles. E eu vou ler o versículo de novo. Além das coisas exteriores, me oprime o cuidado da igreja. Quem que enfraquece que o pastor não enfraqueça? Quem que tem a dor que o pastor não sinta a dor? Quem não tem o problema... Eu estou falando no singular, mas eu leio sempre os pastores. Quem tem uma dor que os pastores não têm? Só que Paulo olha para o grupo dele e fala assim, mas vocês me serviram de consolação. Aí eu pergunto para os irmãos têm servido de consolação para os nossos pastores? Que lado você está? Você está do lado que serve de consolo para os nossos pastores? Ou você está do lado que coloca mais um espinhozinho para ele pisar, que coloca mais uma dor para ele carregar? Qual lado? Porque isso tem que estar claro para nós. Porque na hora de me colocar para os irmãos, aí todos querem pregar, todos querem tocar, todos querem fazer tudo. Mas você que prega, você que gosta de tocar, você que faz todas essas coisas, você tem sido uma consolação para os nossos pastores? Você tem sido um ombro? Ou você pega... Os irmãos, eu já usei, eu gosto muito, mas muito da metáfora da granada. Porque a granada ela tem um dispositivo de segurança que nós chamamos de pino. E a partir do momento que você tira o pino, mais tarde ou mais cedo a granada vai explodir. Então, quem é você? Você é aquele que chega com a granada, deixa a granada com o pastor, sai com o pino e vai embora, e ela vai explodir na mão dele? Ou você é aquele que, vendo a granada na mão do pastor, abraça ele, pastor, vamos explodir junto aqui. Vem cá, vamos explodir junto. Porque é isso que Paulo está dizendo. Que ele encontrava consolação na igreja. Abra comigo a sua Bíblia, eu já estou encerrando, embora eu não tenha visto o movimento da orquestra, mas eu já vou encerrar. 1 Tessalonicenses, o capítulo de número 5. Os versículos são de 11 a 13. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 11 a 13, diz assim: por isso, exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que tenhais em grande estima e em amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Então essa é uma das nossas funções, é ajudar os pastores para que eles tenham consolação. Porque é uma via de apenas uma direção, é unidirecional. Quando ele sofre sozinho. Quando eu sofro, ele sofre junto. Mas não é assim que é para fazer. Não é assim. O certo é diferente. O certo é eu sofrer com ele.
assim como ele sofre comigo. O certo é eu oferecer o meu ombro a eles, assim como eles oferecem o ombro a mim. O dia que te der uma vontade, ou mesmo que não der vontade, vem cá. Esse homem de Deus aqui, aquele ali, os demais, fala assim, obrigado. Obrigado pelo teu cuidado comigo. Obrigado por me ensinar. Obrigado por me ajudar a entender o que está aqui. Obrigado por se preocupar em eu ter uma vida melhor. Obrigado por você existir. Que Deus te dê força, que Deus te dê graça. E dá um abraço nele. Não precisa pagar as contas dele, não. Não precisa pagar as contas dele. Mas dá um abraço nele. Fala assim, eu reconheço o seu zelo comigo. Eu reconheço a sua preocupação comigo. Comigo e com o outro que não reconhece, mas eu reconheço. E se cada um que enxerga, mas nós vimos que não é de qualquer jeito, isso é de coração, isso é com sinceridade. E cada um der um abraço nele e fala assim, ó, eu reconheço o trabalho que o Senhor faz por nós. Isso ajuda a consolá-lo. Porque é muito simples chegar aqui e falar, você não viu isso, você não viu aquilo, você não está vendo, isso aqui, aquilo lá, você trouxe fulano, permitiu ciclano. Amados, não. Porque além dos problemas externos, ele sente a minha dor, sente a sua dor, sente a sua dor. E eu nem me preocupo quais são as dores dele. E talvez eu não tenha nem maturidade para saber quais são as dores dele. Mas um abraço eu posso dar. Dizer para ele que eu me sinto bem em tê-lo como pastor, eu posso fazer. Eu dizer para ele que eu reconheço que ele ama o trabalho e que ele se desgasta pelo trabalho, eu posso fazer. Então Paulo, ele aproveita a carta aos Colossenses para ensinar para mim, viu, irmão Luiz? Para ensinar para mim que eu devo ser também um elemento de consolação para os meus pastores. Eu devo, faz parte da minha opção de fé, ser também uma consolação para os meus pastores. Amados, para encerrar, mas não menos importante, 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Diz assim, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Então isso é mútuo. Só que nós achamos que os pastores, eles pertencem ou a Marvel ou a DC Comics. Ou eles são um herói de lá, ou um herói de cá. Não são, são homens. Homens que também entram por aquelas portas, às vezes, com dificuldade. Também, quando estão aqui fazendo uso da palavra, olha para os irmãos e diz assim, puxa vida, quantos problemas no meio do meu povo. E aí ele pergunta assim, irmãos, eu estou feliz com Jesus, o irmão está feliz com Jesus? Para que você mesmo na dor lembre assim, puxa vida, mas eu estou passando por isso agora, mas o Jesus ele tem me trazido nas mãos há tanto tempo e eu estou feliz com Jesus. E quando você diz que está feliz com Jesus, alguma coisa muda dentro de você, porque o Espírito Santo acha lugar. Agora quando você fica reclamando, ai Jesus, Jesus fala assim, obrigado Jesus. Porque eu estou doente, mas não morri. E se morrer, estarei com você na glória. Por isso Paulo disse, viver é Cristo, morrer é lucro. Então, amados, que nós aprendamos. Foi muito bom estudar o livro, aprender com os irmãos o livro de Colossenses. Hoje eu encerro o livro de Colossenses. Para a semana que vem, nós ainda vamos ter aí eu vou, se os irmãos não brigarem comigo, eu vou trazer um tema livre. E aí, quando a escola bíblica retornar em janeiro, a gente vai começar um novo livro. Quero agradecer pelos irmãos, por todo esse período que os irmãos estiveram comigo, estudando o livro de Colossenses. Cada domingo foi uma bênção, eu pude, junto com os irmãos, aprender um pouquinho. Agora, de nada vale se eu não mudar a minha vida, se eu não mudar as coisas que eu faço.
De nada vale se eu não crescer na graça e no conhecimento. Porque na palavra de Deus, o único momento em que se refere que o povo perdeu é por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém? Pastor? Incentivo.